Olá, nós estamos de volta depois do final de semana para mais uma semana de muito bate-papo. E hoje, segunda-feira, 11 de março, nós falamos sobre história de Belém, saúde também um pouquinho, porque é a história da saúde da cidade, poesia, vai ter também educação e música. Nós começamos o programa conversando com o médico e doutor em História José Maria de Castro Abreu Júnior. Ele divulga o lançamento do livro de autoria dele, O Vírus e a Cidade. Essa obra trata da pandemia da gripe espanhola que atingiu Belém no ano de 1918 e as consequências trazidas para a cidade, tanto no campo médico, claro, da saúde, como no campo social. E nós temos um exemplar do livro para sortear no finalzinho do programa. Mas também batemos um papo hoje com o poeta Rui do Carmo sobre o sarau em homenagem ao Dia Nacional da Poesia, que é comemorado em 14 de março, agora, então, nesta semana. O evento vai reunir poetas de Belém, de outros estados e principalmente do Rio de Janeiro, com o objetivo de trocar experiências. Tudo isso nesta quinta-feira, agora, nesta semana, no Instituto de Ciências da Arte da UFPA, da Universidade Federal do Pará. Os benefícios da ludomusicalização para as crianças também estão em pauta no programa de hoje. O bate-papo é com o psicopedagogo e musicoterapeuta Carlos Correia Santos, que está aqui conosco. O Carlos vai explicar para a gente os 4 pilares desse método, que é a ludopedagogia, a psicopedagogia, a musicoterapia e a neurodidática. A gente conversa sobre isso que o Carlos vem trabalhando com esse método já há um tempo. E vamos encerrar com música, mais música, mas é outro tipo de música, recebendo a cantora, compositora e MC Ana Suave, que entra no intervalo. Ela conversa com a gente sobre o espaço da mulher no rap, né? E também fala dos clipes lançados em parceria com outras artistas, um projeto que ela vem tocando aí ao longo desse tempo. Então, você viu que tem muitos assuntos, 4 assuntos diferentes, e temos a colaboração hoje do professor e músico Rui Paiva, que vai ajudar a gente aqui na condução das entrevistas. Você vai fazer isso como todos os dias, vai participar. A produtora de TV Ana Cássia Souza vai receber suas perguntas e seus comentários. Você pode participar de várias maneiras, né? E aí muito pelas redes sociais também, e nós estamos esperando a sua participação, para a gente bater esse papo bacana que começa agora de verdade, agradecendo a todos por terem vindo. E como eu disse, começamos com o José Maria de Castro Abreu Júnior, que é médico, né, e também é doutor em História, já lançou um livro em parceria com outro amigo e tal, e outro pesquisador, e agora lança este aqui, que é O Vírus e a Cidade. Na verdade, o título do livro, né, José Maria, é O Vírus e a Cidade, Rastros da Gripe Espanhola no Cotidiano da Cidade de Belém, 1918. Queria começar você explicando para a gente como é que surge esse livro. Ele é resultado de uma pesquisa, mas uma pesquisa de doutorado, de mestrado, é resultado desse tipo de trabalho ou não? Ou é um pouquinho de cada coisa? Ele é resultado, na verdade, da minha tese de doutorado. Uhum. E o tema ele surge porque a gente já pesquisa história da medicina há mais ou menos uns 15 anos, mas fugindo daquela história da medicina tradicional que coloca os médicos como santos, a gente coloca eles como pessoas, né? A medicina é feita por pessoas, com aquelas qualidades e defeitos. E uma vez investigando alguns médicos que são tidos como milagreiros no cemitério Santa Isabel, tem um médico famoso lá que todos vocês já ouviram falar, que é o Dr. Camilo Salgado. Sim, claro. E aí tem uns que são famosos, milagreiros, mas mais para aquele público das novenas. E tinha um lá que era o Crasso Barbosa. Aí eu fiquei interessado em descobrir, poxa, por que o Crasso Barbosa faz milagre? Os devotos dele sabem apenas, era um bom médico, ele alcança as minhas graças, é isso que importa, né? As minhas graças são alcançadas. E aí eu fui investigar e descobri que o Dr. Crasso tinha morrido de gripe espanhola. Aí eu disse, quer dizer, vamos dizer assim, quando nós abrimos aquela sepultura, quando nós investigamos aquilo ali, eu vi que tinha um contexto muito maior. E aí não tem muito trabalho sobre a gripe espanhola em Belém. E aí eu resolvi, ao invés de contar a história do Crasso, contar a história da gripe na cidade de Belém. E aí transformei isso na minha tese, que agora transformei em livro. Então, mas começou a partir daí. É a tese de doutorado em História, em história, né? Exato. Eu acho bacana, assim, o Zé Maria também tem outro amigo, o Aristóteles, que também se formou em letras e fez medicina. Isso. Eles ficam transitando. Em uma interdisciplinaridade. Né? Exatamente. Aí quem ganha, por exemplo, uma pesquisa dessa aí, quem ganha é a cidade. Né? O Estado, o Brasil, tudo.
Agora, assim, a gripe espanhola aqui em Belém, no final do século XIX, aí já é início do século... 18, não, 1918 já é início do século XX, atrás, né? 100 anos. Então, portanto, início do século XX. Por que essa gripe, foi uma pandemia e, assim, qual foi a gravidade dela aqui em Belém? Olha, ela foi uma pandemia, ela é o que nós chamamos hoje, que nós entendemos hoje, o H1N1, aquela gripe aviária, que até hoje a gente tem medo. E é uma era que você não tem antibióticos, não é? Então, ela tem uma virulência muito elevada. Parece uma gripe comum, mas não é. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, a Primeira Guerra, que foi de 14 a 18, matou 8 milhões de pessoas. A gripe, em 3 meses, matou 50 milhões. Na Europa, né? Não, no mundo todo. Tá. Lembrando que tem lugares onde isso é estimado. Por exemplo, na China eu não tenho estatística, na África eu não tenho estatística. Então, é um número para baixo. 50 milhões é um número para baixo. E aqui em Belém ela chegou porque foi uma pandemia. E aí nós buscamos mostrar como é que foi a repercussão dessa doença aqui na cidade. E oficialmente, a gripe matou 575 pessoas aqui em 3 meses. Só que é um número também, um número oficial, é um número do governo, que é sempre manter a população não em pânico. A maneira deles preencherem um atestado de óbito era diferente, nem sempre era preenchido, nem sempre as pessoas tinham assistência médica. Então esse nosso número, 575, é um número que está subestimado, mas são os dados oficiais. A gente imagina que foi muito mais. A questão social, doutor, porque a gente sabe muito bem que para entrar uma pessoa para fazer uma inspeção numa casa, um borrifamento de alguma coisa naquela época já era um problema sério. Né? Como é que a população assim, viu essa questão da pandemia da gripe espanhola? Era conhecida como gripe espanhola? Ou era... Não, era conhecida. Ela recebeu o apelido de gripe espanhola por causa... Ela não começou na Espanha. O mundo está em guerra e a Espanha é um país neutro. Então, a Europa, de repente, todo mundo começa a morrer de gripe, mas ninguém dá notícia. Todo mundo de bico calado, porque são inimigos ali. Eu não vou dizer que o pessoal está morrendo aqui. A Espanha era neutra, a Espanha começou a noticiar aquilo ali. Aí disseram, é a gripe espanhola, mas ela já estava acontecendo na Europa toda. Aqui, a gripe, ela passa uma ideia de uniformidade, que ela matava pobres e ricos, porque ela matou o presidente eleito, por exemplo, Rodrigues Alves. Ele morreu de gripe espanhola. O presidente tinha acabado de ser reeleito, ele morreu. Então, ela passa uma ideia sempre de uniformidade. Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim. As pessoas que têm menos acesso à saúde, menos acesso a condições de saneamento, elas vão padecer mais. E a gripe mostra exatamente isso. Aquela cidade que a Belle Époque, aquela coisa que a gente adora cultuar, que tinha acabado de terminar, a gripe, ela acentua as diferenças da cidade. Então, mostra muita gente morrendo nos jornais em bairros pobres. Tem uns lugares que não apareciam nos jornais. Como eles são focos de óbitos durante a gripe, eles aparecem muito. Então, a gripe ela acaba dando visibilidade para pessoas que ficavam meio embaixo. Por exemplo, tem uma localidade que eu destaco muito no livro, que é hoje onde é o Curro Velho, que é um local de Belém chamado Vila Podrona, assim mesmo, jornais. E aquilo ali, a cidade não se fala, né, de Belém, não é um cartão postal. Então, com a gripe, morrem muitas pessoas ali e aquilo aparece. Então, é uma Belém que não queria aparecer, vamos dizer assim, a doença coloca essa Belém à tona. Mas como a saúde pública lidou com essa doença, então? De que forma foi feita o tratamento? Se houve prevenção para frente, mais para frente, enfim, como é que foi feito? Não, é como a gripe, né? A gripe é uma doença de alta transmissibilidade. Então, a imprensa, o poder público... como é que lidou com isso, né? Dizendo, olha, a gripe não vai chegar aqui, é um problema da Europa. Aí a gripe chega no Rio, né? Não, a gripe está no Rio, ela não vai chegar aqui. Aí chegou, não, ela chegou, mas não é grave. Só que as pessoas começam a morrer. Aí, então, é grave, mas não é tão grave. Vamos isolar, mas não dá para isolar. É uma coisa que transmite muito rápido. Então, o poder público a medicina ficou meio de mãos atadas. Ela não tinha nada o que ela fizesse, não tem um antibiótico. Mas os médicos, vocês sabem, eles são cobrados disso. Se cobra da medicina. Como, por exemplo, há pouco tempo atrás, quando apareceu o Zika vírus, a imprensa cobrava. O que é isso? O que é essa doença? Causa isso, causa aquilo? Então, os médicos, eles são cobrados, e eles que já achavam que já viviam numa era da bacteriologia, que podiam isolar e controlar todas as doenças, eles não têm controle sobre nada. E as pessoas, elas vão lançar mão, já que eles não têm nada para oferecer, de práticas populares, né? Chás,
tudo quanto é coisa. Era assim que as pessoas então tratavam. Tentavam se tratar com chás, com ervas, com qualquer coisa, porque a medicina realmente ela não tem muito o que oferecer nesse momento. E nessa época não tinha o que oferecer, então para esse... Não, até hoje para gripe. Como é que você trata a gripe? Toma uma vitamina C, faz um repouso, se hidrata, então é a mesma coisa, não mudou muito. E por que essa gripe ela foi considerada tão grave? Porque o número de pessoas que ela matou foi muito alto, que ela atingiu, mas pela gravidade também dos sintomas dela, é isso? Não, ela é uma mutação, que é o H1N1, e que ele vai, ataca lá o pulmão e ele causa alterações pulmonares que levam à pneumonia. É um momento que eu não tenho um antibiótico para tratar pneumonia. Então há uma infecção bacteriana secundária, uma pneumonia, e pneumonia é muito grave. E essa gripe, ela pega muito, essa mutação do vírus, que é o que a gente chama hoje de gripe aviária, o H1N1, gripe suína, ela pega muito jovens, que a gripe normalmente eu ia é um perguntar problema, também qual a faixa etária, é mais os adultos jovens. em idade produtiva, que é o fora do habitual. São pessoas idosas, crianças. Mas nesse caso não, ela atingia muito... Jovens, em idade acometia produtiva. os jovens. Jovens. E o como é que se diz? Ela rapidamente ela debilitava o paciente? Rapidamente, evoluir para a pneumonia de uma forma muito rápida. Então, é uma questão de dias. E você tem a cidade, por exemplo, como o poder público ele não tem como controlar aquilo ali, as pessoas vão buscando alternativas. Uma coisa que acontece muito são procissões. Sempre em tempo de peste, é tempo de procissões. E a gripe chegou aqui na época do Círio. Então, a gripe não empatou o Círio, claro, é tempo de procissão. Então, fizeram um grande Círio, só que o arraial, as pessoas começaram a cair doentes, aquelas peças de teatro que tinham no arraial, os atores começaram a ficar doentes, aí eles interrompem o arraial. Quando a gripe acaba em dezembro, o arraial volta e tem aquele recírio. O recírio, aquela pequena procissão, ocorre no final do ano que houve essa interrupção do fluxo da cidade. Isso também foi a cidade parou. Um detalhe dessa época em função da Sim. gripe. Nós temos participação dos internautas, mas acho que o Rui quer fazer alguma outra pergunta. Não, Podemos ir para lá? Isso. Carlos quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer depois. Pode fazer. Posso fazer? Eu fiquei curioso de entender quais foram os teus métodos de pesquisa, porque eu estou vendo você muito falar de manchete, de jornal e tal. Quais foram os caminhos que você usou para chegar nessas informações? Uma coisa que aconteceu 100 anos atrás, a gente não tem mais quase memória. Isso. Às vezes eu tenho lembranças herdadas, a minha avó falava da gripe, mas ela não está mais aqui. Então eu tive os jornais, eu tive livros de memorialistas, pessoas que escreveram suas memórias, por exemplo, o Otávio Meira, ou um padre, Monsenhor Leal, falando de uma igreja na Cidade Velha, ele fala da gripe. Então eu fui atrás de livros de memorialistas, pessoas que viveram, que às vezes o sujeito fala uma linha. E uma coisa interessante que eu consegui achar, que dá um destaque especial no trabalho para entender o termo de tratamento, foram prontuários de pacientes com gripes. Como é que eu achei esses prontuários? Porque os prontuários, depois de um certo tempo, eles são descartados pela legislação que era vigente até pouco tempo atrás. Eu achei uns prontuários da Beneficente Portuguesa, que nos anos 90, a Beneficente Portuguesa, o hospital, guardava uns prontuários em uns prédios na Cidade Velha. Aí um desses prédios pegou fogo, e aí um dia uma aluna de história vê aquele saco lá que eles estão jogando fora, posso pegar isso? Aí pode. Aí ela leva para o professor dela, ele diz, olha, leva isso para o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Isso aí é importante. E aí, esses prontuários são no Instituto Histórico e Geográfico do Pará. São prontuários de paciente com gripe. E é um documento raríssimo, porque ninguém tem prontuário. E aí, o que eu sei através dos prontuários? Quem eram essas pessoas? Qual era a profissão delas? De onde elas vinham? Idade, o tratamento. E aí dá para ver o que você perfil. disse, que o perfil socioeconômico era bem variado. Era bem Mas mais variado. atingia mais as pessoas mais pobres. Mas sempre as pessoas que não têm condições, recursos de alimentação. Uma outra coisa que a gente vê nesse período também são as estratégias para enfrentar aquilo. Tem gente que vai querer lucrar. Então, você vai ter muitas denúncias de pessoas que vão vender produtos farmacêuticos por preços absurdos. Por exemplo, a quinina, que é um antitérmico, um remédio para febre, ela passa a ter um preço absurdo. O limão, que na cultura popular ele é um remédio, chá de limão, limão com álcool, que é um remédio para gripe, o limão passa a ter um preço absurdo. Carne, leite, passam a uma exploração da chamada carestia de vida. Em função também da gripe. Ou então outras pessoas aparecem oferecendo alguns remédios que não tem nenhuma aplicação, mas vou aproveitar para dizer, olha, o específico para a gripe,
Então há todo esse comércio também. Esse tudo está no livro, né? Sim, sim. Deixa a gente ver o que tem aqui, né, Ana Cássia, do internauta. Diga lá para nós. Temos um comentário e uma pergunta, mas antes, quem quiser participar com a gente, só mandar perguntas, comentários, aqui para o nosso número do WhatsApp, que é o 981775481, ou pelo Twitter, tá? Pelo @semcensuraPA. Começamos aqui com um comentário da Ana Luísa, do bairro do Marizal. Ela fala assim: muito interessante saber da gripe espanhola. Já tinha ouvido falar em algumas vezes, até nas aulas de história, mas nada tão aprofundado. Parabéns. E uma pergunta que eu acho que já foi um pouco respondida, da Iva Muniz, de Ananindeua. Ela perguntou onde você foi buscar as informações sobre a gripe aqui em Belém, já que na época, né, havia poucas informações sobre ela aqui na capital. Que foi a pergunta do Carlos, de certa forma, mas eu queria, José Maria, que você também falasse da metodologia que você usou, porque buscar, você já disse onde foi, onde é que você foi atrás disso tudo, fazer essa pesquisa, mas assim, a metodologia mesmo usada, o que foi nesse trabalho, na sua tese? A metodologia utilizada é uma descrição dos fatos e tentar compreender determinadas situações ali a partir de outros autores e comparar com o que aconteceu no resto do país. Ver se o que aconteceu aqui foi igual ao que aconteceu no resto do país e o que aconteceu no mundo. Na verdade, apesar do livro falar que é a gripe em Belém, eu estou sempre comparando com o resto do país e com o resto do mundo. Então, quem lê vai encontrar muitas informações sobre a gripe no mundo, porque tem coisas que aconteceram em outras localidades que não aconteceram. Nós tivemos as nossas especificidades. Com certeza, deve ter tido. Por exemplo, um pouco antes da gripe, uma imagem de uma igreja lá na Cidade Velha, ela chorou, pouco antes da gripe. Aí chamaram as pessoas lá para investigar e viram que era parafina aquilo ali. Mas depois que chegou a gripe... Mas a imagem de que santo foi? Uma imagem de Nossa Senhora da Consolação. Aí, essa imagem está no Queluz hoje, na igreja de Queluz, hoje ela está lá. Aí a gripe chegou, mas mesmo tendo comprovado que aquilo era parafina, pouco importava. A santa tinha chorado para avisar as pessoas da gripe. Para aquelas pessoas, eu procuro muito verificar pelas minhas fontes qual era a impressão daquelas pessoas. E é interessante porque aquelas pessoas viveram, vamos dizer assim, o fim do mundo. Era a guerra, a carestia de vida, estava os preços altos por causa da guerra, e agora chegava a peste. Então, para aquelas pessoas, elas não sabem o final da história, elas não sabem o que vai acontecer. Claro. Então, para elas, é um final do mundo, é o fim dos tempos ali. Você vê isso nos jornais, pessoas religiosas dizendo, olha, é o fim do arrependo dos pecados. O tom é esse, né? O final do mundo. De fim do mundo, né? Fim do mundo. Tem a guerra, a peste, a fome. No Brasil, assim, outras capitais ocorreu também a mesma coisa? Como foi? Ocorreu de forma muito intensa em outras capitais. No Rio, os relatos no Rio são muito dramáticos. No Rio você tem relatos realmente de pessoas mortas na rua, e aí não tinha como enterrar aquelas pessoas, e passava um caminhão recolhendo as pessoas. E aí uma senhora diz assim, olha, recolhe aqui o meu marido. Aí o motorista diz, não, o meu caminhão já está cheio, não dá para recolher. Então faz o seguinte, eu troco aqui, eu passo um cadáver que está menos podre, o seu marido já está aí há muito tempo, eu pego ele e você fica aí, depois eu passo para buscar. Então, relatos grotescos desse você tem no Rio. Aqui nós não temos tanto. Nós temos uma história, assim, de canoas, das pessoas que morreram na Ilha das Onças, aqui na frente, e o choque daquelas canoas cheias de gente morta, sendo trazidas para serem enterradas para Belém. Mas não como no Rio, que você vê histórias de caminhões, histórias de pessoas que foram enterradas e não estavam vivas ainda. Tem muito no Rio essas histórias. Então aconteceu no país todo. São Paulo. Quer fazer pergunta, Rui? Alguma coisa que você queira? Eu estive há pouco no interior e algumas pessoas, quando falavam dessas epidemias que ocorreram, eles vêm falando, principalmente agora, você falou ainda agora na Zika, nessas consequências, e eles falaram o seguinte, que se for olhar para o passado, os sintomas dessas doenças atuais são bem parecidas com as que ocorreram bem próximo, como o impaludismo, aonde há, nesse perceber popular, tem alguma referência dessas doenças ou só mudaram de nome para a medicina?
Ou elas têm alguma relação direta? Não, elas têm. O impaludismo, no caso, é a malária. Mas a gripe, vamos dizer, é uma virose. A gente diz até que a gripe é a mãe de todas as viroses. E as viroses são muito parecidas, assim, na inespecificidade. Febre, dor de cabeça, aquele catarro, aquela canseira. Tanto que eu acho que para os pacientes deve ser a coisa mais irritante eles irem no médico e dizer, é uma virose. Porque ele diz, poxa, eu esperava alguma coisa. Ele vai dizer a gente acha que tem uma cadeira da medicina chamada virose. É uma virose. Vocês aprendem na faculdade a dizer é uma virose? Tem aula para dizer é uma virose? Então, tem essa... são uma série de doenças inespecíficas. As viroses, elas, em termos de manifestações, elas têm aquela dor, febre, catarro. E elas são cíclicas. Né? Também são cíclicas. A gripe está aí, a gente se vacina sempre. A gripe espanhola, que a gente sabe que é uma gripe forte, né? Sim. Ela terminou quando? Você falou um momento aí que... A epidemia, mais ou menos, ela vai, assim, tipo um circo, ela vai passando, né? Então, quem não morre fica imune. E ela vai terminando em 1919. Aqui em Belém, ela acaba, a cidade, o Círio volta, né? O Círio volta, as festividades de Nazaré voltam em dezembro, mas ela vai seguindo pelo interior do estado. Vai seguindo para Bragança, para o Marajó, que não foi objeto do meu trabalho, mas ela também castigou muitas populações do interior. Mas aí ela vai desaparecendo. Em 19 ela aparece. Em fevereiro ela desaparece. É só para tranquilizar o telespectador que está assistindo aí, né? Porque acabou já a gripe. Não, mas já faz tempo, né? Não, acabou, já faz tempo. Mas de vez em quando a gente ouve falar, lembra do H1N1? Sim, com certeza. A gente ouve lá na já houve mutação, por E aí sinal. o pessoal, naquela época, houve aquela corrida para comprar uma medicação, Tamiflu. É essa doença. Agora, você fala aqui no livro, José Maria, sobre... Aqui o iniciozinho, eu estava vendo aqui no sumário, né? E aí o capítulo 1, você fala da origem, né, da chegada da gripe espanhola no Brasil. Qual é exatamente a origem dela, já que nós estamos falando dessa questão do vírus e da gripe, né? Dos nomes das gripes, enfim. Qual é a origem dela? Olha, a origem dela é muito controversa até hoje, porque alguns autores falam que ela vem do Sudeste Asiático. Porque ali, lá no sudeste da Ásia, lá na China, os chineses eles criam patos em áreas alagadas junto com porcos. E aí esses vírus se cruzam e aí surgiria essa mutação, que é uma gripe suína, uma gripe aviária, que atinge o homem. Então, é uma teoria, mas a gente não tem como saber. Mas, de um modo geral, a gente observa que elas começam nessas regiões, né? Hong Kong, a última vez. Então, seria isso, né? Seria isso. E, na Primeira Guerra, eu tenho tropas... eu tenho chineses ali que eles estão prestando apoio às tropas. E eu tenho um fluxo grande de pessoas indo e vindo. Então, isso ajudou a globalizar a gripe. Você vai lançar o livro agora no sábado, né? Isso. No sábado de manhã, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Isso. Nós vamos sortear esse exemplar, que eu te agradeço muito por você ter trazido. Editora Paca Tatu, né? Isso, Paca Tatu. Quem quiser encontrar o livro, como é que faz? Quiser comprar... ele vai ficar disponível onde? Ele vai ficar disponível na editora Paca Tatu e pode entrar em contato comigo. Não tem problema nenhum, eu também estou vendendo o livro. Se você quiser deixar contato, pode deixar. O número de telefone... 98229 2662. 98229 2662. Ficou alguma coisa a mais, Ana Cássia? Você pretende, quando você falou que você se interessou por esse assunto, quando você foi ao cemitério da Soledade, aí, quer dizer, você pretende continuar estudando esse tipo de tema, voltar ao tema que você pensou antes desse livro, de estudar a gripe espanhola em Belém? A gente tem um trabalho junto com um colega nosso, que é o Aristóteles, a gente tem um trabalho sobre a Faculdade de Medicina e a gente tem muitos artigos produzidos sobre... temas médicos, origem de determinados hospitais, mas sempre com um viés de uma história mais atualizada, não aquela história da medicina tradicional, que eu digo a história dos santos, né? Aqueles médicos heróis que fazem e acontecem. Às vezes até eles fazem, às vezes até acontece, mas tem sempre um contexto maior. Então, essa história é mais contextualizada. A gente está pretendendo agora, esse ano, se tudo der certo, fazer um livro juntando esses nossos artigos, que a gente já produz há uns 15 anos, mais alguns inéditos, e fazer um livro que seria uma coletânea.
O outro primeiro que você lançou com ele foi sobre... Sobre a história da Faculdade de Medicina, Isso. que completa 100 anos. Que esse você ano. esteve aqui no Sem Censura Estive Pará aqui no Sem uns Censura, anos atrás alguns e anos tal. atrás. E aí falamos desse livro, né? Isso. Então é um tema que você se debruça e gosta muito. O que as pessoas, antes de começar o programa, estavam curiosas, dizer como é que você concilia essas atividades, né? História, porque você é doutor em História, tem os estudos e pesquisas na área, e você é médico também, né? Que é para você ter uma fórmula mágica. Porque são duas áreas que demandam muito. São duas áreas que demandam muito. Olha, essa pergunta é muito interessante, mas eu acho que a melhor resposta, uma vez perguntaram isso para o doutor Aristóteles, ele respondeu. Eu vou tomar a liberdade de usar a resposta dele. Ele só perguntou, mas como é que você faz tudo isso? Eu digo, olha, quer saber como eu faço? Eu deixo de ganhar dinheiro para fazer isso. Quer dizer, minhas atividades... É típico isso. Minhas atividades médicas, certamente, em algum momento, eu não vou estar no laboratório, eu vou estar no Centura, eu vou estar no arquivo público, eu vou estar pesquisando, certamente eu não vou estar em um consultório, em alguma atividade médica. Então, eu realmente sacrifico a minha atividade médica por causa disso, mas porque é algo que eu gosto. Claro, que dá né? prazer, né? É isso. E sacrifica outras lazer também, eu imagino, outras coisas, se né? você De certa forma. se é uma coisa que lhe dá um lazer, eu acho que acaba sendo Porque isso te dá um prazer enorme, Sim, que acaba sendo um lazer, né? É. Também a pesquisa e tal. Que bom. Parabéns, então, por esse trabalho. Você trouxe aí coisas pra gente que, com certeza, nós não sabíamos, né? Aprendemos muito aqui, José Maria. E sábado o lançamento. O lançamento vai ser especial? Vai ter algum... vai ter música, alguma coisa assim? Porque às vezes os lançamentos de livros, eu tenho visto muito aqui esse tipo de evento, né? Sei lá, de chamar artistas, declamar poesia. Nesse caso não, porque é um livro muito específico, não combina muito. Mas enfim. Vai ter um coquetel lá e todo mundo é convidado. É uma chance de conhecer o prédio do Instituto, que está belo, muito bonito. Né? Está bem restaurado. É uma chance que a maioria dos paraenses eles não conhecem. Então aproveito para convidar todo mundo que quiser conhecer, já que ele não está sempre ainda aberto, mas é uma chance de conhecer aquele prédio. Maravilha, a gente fica te esperando aqui, já que você voltou, né, depois de contar do lançamento do outro livro da história da Faculdade de Medicina do Pará, que você lance, faça outras pesquisas e venha aqui conversar com a gente. Esse sábado agora, né? Obrigado. Esse sábado. Neste sábado agora. José Maria de Castro Abreu Júnior conversou conosco, é médico, doutor em História, e bateu um papo sobre esse novo livro dele, que é O Vírus e a Cidade, que ele vai lançar no sábado, como nós acabamos de dizer.